Boa tarde, galera, tudo bem? Eu sou a Michelle, eu sou do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de São José dos Campos e hoje a gente vai falar de equações diferenciais. Pois bem, a gente sempre se pergunta para que a gente usa essa equação diferencial na vida real. Porém, a gente usa para praticamente tudo e é muito usada por cientistas. Ela simula a variação de uma determinada coisa pela variação de outra coisa. Por exemplo, a posição perante o tempo, N fatores, né? Mas a gente tem vários tipos de equações, mas a gente vai trabalhar apenas com uma, que é uma EDO. E pensando nisso, foi desenvolvido um problema a contar do metabolismo, a energia e o tempo. O metabolismo do ser humano, tá? O quanto ele consome de energia pelo tempo. E vou fazer uma pequena introdução e aí a gente vai começar, tudo bem? Vamos lá? Aqui, ó, a introdução. Os alimentos, eles são necessários para suprir nossa energia gasta nas nossas atividades físicas e para manter os nossos órgãos em funcionamento. Enquanto dormimos, o consumo é mínimo, ou seja, se você dormir, você não vai gastar essa energia. Com base nessas informações, nós vamos resolver uma EDO, calculando o consumo de energia em função do metabolismo, em função do tempo. Vamos lá? Descomplicando um problema de equações diferenciais. A primeira parte, de descomplicar, a gente tem que entender o problema. O problema, nesse caso, foi dado por partes, é um problema de química, então a gente vai tentar analisar e resolver esse problema. Vamos lá, dado o problema. Um ser humano de 75 quilos consome energia suficiente para suas atividades físicas. Considere que o alimento contenha somente glicose, que a reação global seja C6H12O6 mais 6 de O2, que ele libera 6 de CO2 mais 6 de H2O, ou seja, é uma reação exotérmica, na verdade é a reação do açúcar, da glicose, e ele tem um ΔH, que se você olhar aqui, de menos 2.816 kJ. Por que está negativo? Energia gasta nesse problema, tá? Então, sempre vai ter, quando a gente está gastando uma energia, ele vai estar com sinal negativo. Vamos lá. Para calcularmos a energia consumida, temos um dado químico apresentado pela expressão. Vamos lá, galera. Vou mostrar a expressão. Isso, na verdade, é química, tá? Isso é uma expressão que já tem nos livros, pode até pesquisar. A quantidade de O2 consumido por um mol de glicose, Que nesse caso, se você olhar a equação lá atrás, que é 6 mols de oxigênio. Por que o oxigênio? É aquilo que é pela nossa respiração, é aquele valor que a gente vai transformar em energia e dividido pelo valor de energia gasta, energia. Então, a gente fez o quê? Com base nesses dados que a gente já tem, essa equação para esse problema será uma constante. Porque eu vou trabalhar com metabolismo, eu vou precisar desses dois dados sempre, tá? Então, a constante de 6 mols por 2.816, ele vai ser 2,13068 vezes 10 a menos 3. Vamos chamar isso de K, tudo bem? Vamos lá, que a gente vai continuar o problema. Aí, o que eu vou pedir nesse problema, tá? Calcule a energia necessária para esse ser humano em função do tempo, ele passar 20 horas acordado, sabendo que ele também depende do metabolismo. E essa equação é dada por, vamos lá, que o M menos a derivada de E de 1 sobre V vezes K. Esse K é a nossa constante que a gente encontrou aqui atrás. Esse K é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse K nosso é esse, tá?
E é o quê? O M, vamos lá, o M, ele é de metabolismo, e a unidade que é medida é mols de O2 por metros cúbicos por hora. O que é esse E? É a derivada da energia durante o tempo. 1 vezes o V. O que é esse V, gente? Esse V é o volume da pessoa. Estamos falando o volume de determinada pessoa. O metabolismo é igual à energia, a derivada da energia, quanto que a gente gasta, a diferença de energia que a gente gasta pelo tempo, vezes 1 sobre o volume da pessoa, vezes o K. Vamos lá, continuando. Sabe-se, aí, o dado que a gente tem aqui é o quê? Sabe-se que o tempo é contado a partir que essa pessoa acorda. E em tempo zero, a energia em função do tempo de menos 1 kJ. Sempre esse valor vai estar negativo, tá? Por que vai estar negativo? Porque é uma energia consumida. Então, isso vai estar. E T de 10, E de 10 é igual a menos 2.534 kJ. Como eu já expliquei, sempre negativo é com energia consumida. Vamos lá? Eu deixei uma folha em branco aqui, por quê? Para a gente fazer um rascunho. Por quê? Você viu que a fórmula, ela dá M igual a menos a derivada de E, vezes 1 sobre V, vezes K. Beleza, esse V é o volume da pessoa. Tudo bem? Porém, o que a gente tem dado é em quilo. Então, vamos lembrar lá de trás, física básica, química básica, tá? Que a gente vai encontrar. O V é a massa vezes a densidade, dividido pela densidade, desculpa. Então, é com esse valor que você vai encontrar o volume da pessoa. Tá? Não esqueçam disso, porque muita gente erra porque esquece desse pequeno detalhe. Vamos continuar? Vamos lá. Quais são os dados que eu tenho no problema? Primeiro, o K. O K eu já calculei lá atrás, né? Já mostrei para vocês. A gente tem o peso. Olha, o peso é em massa e já tá dado em quilo. Então, tá ok. O tempo, 20 horas. Porque eles pediram no problema 20 horas. A densidade é aproximadamente 1.000 quilos por metro cúbico. Ou seja, na verdade, algumas literaturas está 1.010, mas eu arredondei para 1.000, para a gente conseguir fazer uns cálculos, né? Aí a gente está pedindo um E de 0 é igual a menos 1, um E de 10 igual a menos 2.534 kJ. E a fórmula é essa. Primeiro passo, olha, essa fórmula que a gente vai trabalhar. Eu vou deixar, tem um ponto muito importante que eu vou colocar nessa próxima folha. Olha, esse problema, ele pede para calcular a energia em função do tempo, E de T. Porém, a gente tem a função do metabolismo, ou seja, do M lá. Precisamos encontrar a equação que satisfaça essa energia. Então, primeiro a gente vai ter que encontrar qual é a equação, vamos trabalhar uma equação diferencial, depois a gente vai encontrar a energia para a gente conseguir calcular. É um passo de cada vez, por isso que eu falo, muita coisa, é o entendimento. Vamos lá? Primeiro, a gente vai trocar os valores, certo? Vamos começar. M de menos E vezes 1 vezes V, que daria isso, certo? O primeiro valor. Segundo passo, a gente já tem o volume, a gente precisa encontrar o volume da pessoa, não é? Aí a gente vai fazer o cálculo lá que eu expliquei, a massa dividido pela densidade, e aí a gente vai encontrar esse valor. Então, vai ficar assim. 0,75, que nada mais é, os 75 quilos dividido pelos 1.000, que é a densidade. E aí a equação ficou assim. Primeiro, mas a gente ainda tem duas incógnitas aqui, né?
Então, a gente tem que trabalhar mais isso. Vamos lá? Vamos começar trabalhando uma EDO. O que a gente faz? Qual é o primeiro passo para a gente calcular uma EDO? Vamos lá. Separar as variáveis. Passo importante. Senão a gente não consegue fazer mais nada. Escrever dy como dy, y' como dy/dt. Ou seja, no nosso caso, lá é E' menos E'. Então, vai ficar dt, que é a energia em função do tempo, tudo bem? Integrar em relação a t, ótimo, beleza? E achar a solução. São os 4 passos básicos para a gente resolver uma EDO. Vamos lá, galera. Agora é o que? Fazer a separação de variáveis. M é igual a menos E' vezes 1 vezes V vezes 2,13068 vezes 10 a menos 3. Isso aí é um dado, tá? Que já deu lá na frente. Vamos fazer o que pediu. Vamos trocar o E' por DE, DY, DI, DT, né? Porque é em função do tempo. M é igual a menos D, DT, que isso, na verdade, nada mais é que a função de X, né? Que se você fosse, na época, a gente trabalha com X e T. Aqui eu tô trabalhando a derivada e a derivada sobre o tempo da energia. Então, eu coloquei um DE vezes 1 vezes, aqui eu vou apagar, né? Porque é 0,075 vezes 2,13068 vezes 10 a menos 3. Belezinha. Aí a gente vai separar essa variável. Como funciona, tá? A gente vai colocar o dt pro outro lado, né? E aí a gente vai fazer assim, vai ficar assim. M dt é igual a menos d vezes 0,075 vezes 2,13068 vezes 10 a menos 3. Belezinha? Olha, eu vou mostrar de 2 formas como fazer, tá? Essa equação. Por quê? A gente vai trabalhar com esses números, porém, depois eu vou trocar esses valores por K e V, porque vai ficar mais fácil da gente achar a equação, belezinha? Então, aqui, ó, vai ficar M de dt é igual a menos, vamos reorganizar isso? 2,13068 vezes 10 a menos 3 sobre 0,075 vezes DE. Belezinha, ok, a gente já encontrou. Esse valor aqui, ó, dá aproximadamente, né? Eu fiz as contas, M de dt é igual a 2,84090 vezes 10 a menos 2. Vezes, aqui é menos, tem que sempre lembrar do sinal. Menos, né? E o DE. Belezinha, agora o que a gente vai fazer? A gente vai integrar. Eu vou te mostrar que tanto faz a gente fazer com números, como se a gente fizer assim, com letras, vai dar a mesma coisa. Aí eu integro. Eu vou integrar o M de dt, que esse M, na verdade, ele é um valor qualquer, né? Que vai aparecer. A gente vai ter que calcular ele para a gente fazer isso. É igual a integral de menos 84090 vezes 10 a menos 2. Belezinha? Vezes DE. Integrando isso, a gente vai chegar. O M vai sair para fora, né? Vai ficar dt, que é igual a esse número grandão aqui para fora, menos 2,84090 vezes 10. Já até decorei, tá? De tanto que eu fiz essas contas. A integral de DE. Ou seja, vamos para cá.
Vamos para cá, vamos começar agora aqui em cima, né? Tudo isso a gente integrar a integral de uma constante e a própria constante. Então, a constante sai para fora, a integral de dt é t. Então, vai ficar m vezes t, todo esse pessoal aqui, de 2,84090 vezes 10 a menos 2, e, belezinha? Então, porque você sabe que a derival de d é o e, beleza? A integral, né, deu isso, ok. Então, você pode pegar esse valor aqui e vai passar aqui para baixo, vai ficar m de t dividido por 2,8 menos, tá? O menos é muito importante. 84090 vezes 10 a menos 2 é igual a E. Ponto. Então, a gente sabe que essa fórmula aqui, a gente aplica para E, né? Na verdade, e aqui tem isso mais uma constante. Uma constante aqui, eu tava esquecendo, tá? Olha, aqui quando a gente integrou, ficou mais constante, mais uma constante daqui com uma constante daqui, ficamos com uma constante só. Isso é uma regra, tá? Então, aqui mais a constante, tá? Aqui você colocando e coloca esse pra cá, aqui, nesse caso aqui, vai ficar menos a constante, igual a E. Belezinha? Então, a gente vai estar... Eu vou rearranjar colocando o V... o K, novamente, para vocês verem. Essa função aqui, né? Vocês viram daqui, ó, dessa parte aqui, que é K sobre V, certo? Belezinha. Então, a gente sabe que aqui é K sobre V. Vamos trocar só isso para ficar mais fácil para a gente resolver, belezinha? Então, vamos fazer o seguinte... Vamos lá, vamos trocar menos mt menos c, tudo isso por k sobre v, que é igual ao e. Vamos encontrar essa função, beleza? Depois a gente troca os valores. Aqui eu vou distribuir, vai ficar menos m de t mais c, que é igual a K sobre V, certinho? Belezinha. Vou dar continuidade numa outra folha, porque aqui não... Vamos parar desse ponto que eu vou te mostrar. M é igual... MT, ó, vamos copiar essa aqui, menos MT, tá? Mais C é igual a K vezes V, tá bom? Belezinha. Então, a gente vai inverter, porque a gente sabe que se a gente quiser inverter, a gente multiplica. Então, vai ficar assim. Vai ficar menos MT mais C, tudo isso que multiplica V, dividido por K. Certinho? Ótimo. Acho que vocês conseguiram entender. A gente vai fazer a distribuição disso. Isto aqui vai ficar... Tudo isso, na verdade, tá dando igualando. Eu só tô mostrando como eu tô fazendo a função, tá? A função. Então, para vocês entenderem como que a função vai ficar. Para quando chegar lá na frente, vocês não ficarem com dúvida. Aqui eu vou multiplicar, vai ficar mt de V... mais CV dividido pelo K. Tudo isso vai ser igual a E. Ok, a gente já encontrou uma função. Porém, nesse caso aqui, nesse caso aqui, em específico da constante, a constante é um número qualquer, né? Dos números reais. A constante é uma qualquer. Essa constante, né, é um número. Essa constante é a constante que foi dada na equação, né, que é aquele número 2,13068 vezes 10 a menos 3. E esse V, né, é o volume da pessoa. Porém, isso aqui,
A gente vai chamar esse CV, presta atenção nesse trâmite, porque tem alguns traquejos que a gente não sabe como funciona. Então, eu vou ensinar a fazer um traquejo para a gente conseguir resolver essa equação. Esse C, V e K, nessa função, tá? Nessa função. Eu vou chamar ela de uma constante em função da energia. Beleza? Ok. Vamos para lá? Vamos continuar? Antes de continuar, tá? Aqui, né? Eu esqueci de falar que é menos m, tá bom? Então, vamos lembrar que a função, esta função aqui, vai ser o menos m de t vezes v sobre k, mais a constante, que essa constante será esse c de e. Eu vou colocar como c só para ficar mais fácil e depois a gente calcula, tudo bem? Agora a gente dá continuidade. Tranquilo, ufa, agora a gente já encontrou. Só que ainda não encontramos nenhum valor de c, né? Que é uma constante qualquer, e um m. Vamos lá? Então, a fórmula vai ficar E em função do tempo é igual a menos mv t sobre k, mais a constante, beleza? Vamos, agora a gente já sabe, né? Então, fica fácil, vamos calcular esses valores. A gente tem dois dados, que é no tempo 0 e no tempo 10, beleza? Vamos continuar. Aqui, ó, vamos reescrever primeiro a equação E pelo tempo é igual a menos m de t sobre v dividido por k mais a constante, que é aquela constante que eu acabei de explicar. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos alterar o E de 0, né? Aqui, é menos m sobre 0 por v, que divide k, mais a constante. Tudo isso da função, é igual a menos 1. Aqui vai zerar, né? Então, eu posso afirmar que o C nesta equação vale menos 1. Tranquilo? Então, a gente já encontrou o C. Agora, o que falta? A gente tem que encontrar o M, né, gente? Vamos encontrar o M para depois a gente ver a energia gasta, né? Que foi o que pedi lá. Tudo bem? Vamos lá, então. Aqui, né, a gente vai colocar o E de 10. O que seria esse E de 10? É esse valorzinho aqui. Então, vou colocar aqui embaixo, tá? Menos 2.534, que é igual ao M, a gente vai encontrar. É menos o M. O tempo a gente já tem, né? Já tem, que é o 10, desculpe. A energia do tempo, que é 10. Então, a gente vai colocar 10. O V, a gente já tem, que é da equação lá atrás. Dividido tudo isso, dividido por 2,3068 vezes 10 a menos 3. Ok. Tudo isso, tá, gente? A menos 1. Então, aqui a gente vai fazer o cálculo, na verdade eu já fiz, tudo isso foi igual a menos 2,534, que é igual. Essa conta, né, aqui que eu fiz, deu 352 menos, tá? M menos 1. O 1 vai para lá, né? Então, ele vai acabar, ele vai diminuir o 1 negativo para lá, vai ficar menos 2.533 sobre menos 233 menos 352m. Eu passando, né? Vai ficar assim, sobre 352 é igual a menos m. Fazendo esse
trâmite todo aqui, tá? Passar o M para um lado, vou inverter, vai inverter os sinais. Então, o M é igual nessa equação, né? Que é o metabolismo do ser humano. O metabolismo, ele é em função da energia gasta, né? E do tempo. É 7,19602, beleza? Ele é positivo, tá? Porque é inversão de valores. Vamos lá. Agora, tá? A gente vai substituir, já tem essa equação. Vamos substituir, a gente já encontrou o M, né? Então, a gente vai encontrar a equação global para isso. Com todos esses dados, a gente fez a conta, deu menos 253,3 vezes o tempo. Então, eu sei que a energia pelo tempo é igual. Eu vou utilizar isso, menos 253,3 T, menos 1, ok? Pronto. Então, a gente, agora é só calcular no tempo de 20. A gente vai trocar esse T por 20. Aqui, ó. Agora, a gente vai calcular o que foi pedido no início. E o que ele pede no começo? A energia no tempo 20. Então, vamos lá. O E, tá? No tempo 20, a gente não tem. É igual a menos 253,3 T menos 1, certinho? Fazendo o cálculo, né, no E de 20, eu já fiz esse cálculo, deu menos 5.067 quilojoules, que é a unidade de medida de energia. Esse valor aqui, tá? Que eu achei do M, tudo, foi com base nos livros de química. Então, esse valor você encontra. A energia, o metabolismo, ele depende da energia. E a energia depende do tempo. Então, tudo tá interligado, tá? Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. E eu só tenho para falar para vocês bons estudos e até a próxima.